Olha, a paixão pelo futebol brasileiro é uma coisa que pulsa, né? A gente sente nos estádios, nas ruas, em cada grito de gol. É uma força que, de verdade, une o país. Só que, por trás de toda essa paixão, um problema bem silencioso vai crescendo e crescendo por décadas. E por muito, muito tempo, a glória ali no campo acabou escondendo uma realidade bem dura. Uma instabilidade financeira crônica, sabe? Um ciclo vicioso de dívidas que começou a colocar em risco o futuro de muitos clubes. Então, bora mergulhar nisso para entender direitinho como o jogo está prestes a mudar de verdade. Então, a gente pode dizer que o problema central sempre foi esse desequilíbrio entre a paixão e a gestão. É aquela coisa, na busca por resultados imediatos, para ganhar o próximo campeonato, os gastos iam lá para cima. Isso criou uma cultura de endividamento que, claro, acabava comprometendo qualquer planejamento de longo prazo. E olha só, essa citação do guia da CBF, ela vai direto ao ponto. A ideia é quebrar um ciclo vicioso. Ou seja, não é um problema de ontem, sabe? É uma questão cultural, bem profunda, de gastar muito além do que se arrecada. E é justamente isso que esse novo sistema quer enfrentar de frente. E para enfrentar esse desafio, a CBF desenvolveu uma resposta bem estruturada. Chegou a hora de conhecer as novas regras do jogo, o Sistema de Sustentabilidade Financeira, ou, para simplificar, SSF. Mas calma, o SSF não é só uma lista de não pode isso, não pode aquilo. É muito mais do que isso. Pensa nele como um novo manual de profissionalização, sabe? Um guia para construir um futuro mais sólido, mais forte e finalmente alinhar o Brasil com o que já é feito de melhor no futebol mundial. E os objetivos aqui são bem claros, né? Não é só sobre cortar gastos por cortar. É sobre redirecionar o foco. É tipo, primeiro, mais transparência nas finanças para atrair investidores sérios. Segundo, controlar os custos para finalmente quebrar esse ciclo de dívidas. E talvez o mais importante, incentivar o investimento no que realmente importa para o futuro. Categorias de base, infraestrutura, é pensar lá na frente. Bom, mas a gente sabe que não adianta nada ter um monte de regra boa no papel se não tiver quem fiscalize, né? Um árbitro para aplicar o jogo. E é por isso que, para garantir a credibilidade do sistema todo, a governança foi um ponto central. E aqui vem a grande virada de chave, a criação da ANSF. Pensa nela como uma agência totalmente independente, com autonomia para tomar as decisões. E o que isso significa na prática? Significa que a entidade que organiza o campeonato, a CBF, não é a mesma que vai fiscalizar as contas dos clubes. E isso é um passo fundamental para garantir a imparcialidade. E para garantir que essa imparcialidade seja real, os critérios para fazer parte da ANSF são super rígidos. É exatamente como escolher um bom árbitro para apitar uma final de campeonato, sabe? A ideia é garantir que as decisões sejam 100% técnicas, sem nenhuma chance de conflito de interesse. Ok, então, com a governança bem estabelecida, com esse árbitro definido, como é que isso vai funcionar na prática para os clubes da Série A e da Série B? Bom, o sistema todo se apoia em 4 pilares fundamentais. Esses 4 pilares, eles são a base dessa nova realidade financeira. É como pensar nas 4 pernas de uma mesa. Se uma delas falhar, toda a estrutura fica bamba. Então, vamos dar uma olhada em cada um deles. Solvência, sustentabilidade, controle de custos e gestão da dívida. Vamos ver como eles vão funcionar juntos para trazer o equilíbrio. O primeiro pilar é a solvência. E olha, parece óbvio, né? Pagar as contas em dia. Mas no contexto do futebol brasileiro, isso é quase revolucionário. A regra é simples. Para poder competir, o clube vai ter que provar que está com tudo em dia. Salário de jogador, dívida de transferência contra o clube e, claro, os impostos com o governo. E para garantir que isso aconteça, vai ter uma fiscalização em 3 datas-chave durante o ano. É a base de tudo. Depois, a gente tem a sustentabilidade. E essa aqui ataca de frente aquele velho hábito de gastar mais do que se ganha. A regra é a seguinte: o clube fechou o ano no vermelho com prejuízo. Ok, isso pode acontecer, mas esse rombo tem que ser coberto pelo dono, com dinheiro do próprio bolso. É um aporte de capital. O que não pode mais é o clube cobrir esse prejuízo pegando mais um empréstimo no banco e aumentando aquela bola de neve da dívida. Ou seja, o sistema incentiva o investimento, não o endividamento. O terceiro pilar é o controle de custos. Basicamente, é um teto de gastos focado no elenco. Mas para ninguém ser pego de surpresa, a implementação vai ser gradual. Eles chamaram de escadinha, para dar tempo dos clubes se adaptarem. Vai começar com um limite de 90% da receita lá em 2026 e esse limite vai diminuindo, degrau por degrau, ano a ano, até chegar no teto final. E o ponto crucial é esse aqui, 70%. A partir de 2028, os clubes da Série A só vão poder gastar no máximo
70 centavos de cada R$ 1 que arrecadarem com seu elenco. Isso inclui tudo, tá? Salários, transferências, comissões, tudo. É uma mudança gigantesca, uma mudança estrutural na forma de gerir o futebol no Brasil. E claro, regras tão importantes assim precisam ter consequências reais, né? Não adianta só ter a regra. A partir de agora, a má gestão financeira vai ter um preço, e um preço bem alto. O sistema vem com um cardápio de punições bem claro e a coisa vai escalando. Começa leve, com advertências, multas, mas se o clube for reincidente ou o problema for mais grave, as sanções ficam bem mais pesadas. A gente está falando de proibição de registrar novos jogadores e, em casos extremos, perda de pontos e até rebaixamento. E agora, atenção, porque essa aqui talvez seja uma das maiores inovações de todo o sistema. Pela primeira vez, a responsabilidade vai ser pessoal. Isso mesmo, o presidente e o diretor de futebol, se tomarem decisões financeiras irresponsáveis, eles poderão ser punidos diretamente. A punição não vai ser só para o clube, para o CNPJ. A gestão, a partir de agora, passa a ter nome e sobrenome. No fim das contas, o grande objetivo de tudo isso é um só: construir um ecossistema de futebol mais forte, mais competitivo e, principalmente, mais saudável. É garantir que a paixão da torcida, aquele estádio lotado que a gente ama ver, seja para celebrar um sucesso construído em cima de bases sólidas, e não em cima de um castelo de cartas financeiro prestes a desmoronar. Então, fica a pergunta no ar. Será que essa nova era de responsabilidade financeira, essa verdadeira mudança de cultura, é o que faltava para o futebol brasileiro finalmente destravar todo o seu potencial de uma forma sustentável? Uma coisa é certa, o jogo está definitivamente mudando.